5h14 da manhã do dia 20 de setembro de 2024. Então, assim, dando continuidade, né? Então, assim, o show foi uma maravilha. Estou, assim, muito orgulhosa de todo o empenho e talento dos 4 integrantes da banda Sommelier, né? E tem lá no Instagram, né, gente? Só eu seguir, né, e acompanhar todo o talento e muito merecido, né? Porque é um talento que não é um talento aleatório, é um talento que eles estão cada vez mais aperfeiçoando, se dedicando, se esforçando com o que podem e estão de parabéns, né? E agora vou contextualizar, né, essa questão de ontem, que eu sou uma pessoa que eu tenho o quê? Vou fazer 50 anos daqui a alguns dias, dia 3 de outubro de 2024, e eu ainda dependo do transporte público. Eu dependo dos equipamentos municipais, de alguns equipamentos municipais para o meu dia a dia, para a minha rotina, assim como o transporte público, assim como a Defensoria Pública Estadual, né? É um equipamento estadual. E vários tipos de equipamentos que é de serviço público, né? Eu não posso contratar advogado, eu tenho que ir para a defensoria pública. Eu não tenho carro porque na minha separação, depois que eu mandei consertar o carro, a Fasalto entregou meu carro para o meu ex-cônjuge, João Quevedo, né? Já saiu a sentença da dissolução. No entanto, está naquela fase do recurso, né? A gente tem que esperar o recurso, né? Até, enfim. E eu acho importante colocar aqui que eu não estou aqui fazendo propaganda de político A, B ou C. No entanto, eu vou dizer em quem eu vou votar, apesar disso me acarretar muitos problemas desde 2020. Porque no dia da eleição da Prefeitura de Fortaleza, as duas desequilibradas, as duas descontroladas das minhas irmãs estavam aqui na porta, aqui em casa, tentando me impedir de sair para votar. Em meio toda essa questão que elas querem dizer que eu tenho problemas mentais. Então, assim, imagina se eu não tivesse saído para votar, né? Imagina se eu não tivesse coragem de sair para resolver minhas coisas pessoalmente, presencialmente. Hoje eu estava aí com um diagnóstico falsificado de parcialmente incapaz ou de parcialmente, enfim, né? Então, assim, olha só a má fé. Olha só a má fé das pessoas que eu estou lidando. Eu posso chamar isso de família? Posso chamar isso de parente? Posso chamar isso de irmã? Não posso, né? Porque, assim, imagine só se eu não tivesse a capacidade, total capacidade, de ter autonomia perante as minhas responsabilidades civis, desde quando eu comecei a trabalhar em 1990, que eu tinha 16 anos, mas o meu pai autorizou a primeira conta bancária ali no BIC. Meu pai autorizou com o CPF dele eu ter uma conta bancária, que eu já trabalhava. Então, assim, imagine se eu não tivesse, né, a capacidade da minha autonomia, das minhas responsabilidades civis, desde os meus 16 anos. Como eu disse, eu comecei a tirar foto para lojas de moda praia, moda fitness, né, moda de esporte, lingerie, pijamas, com quase 13 anos. Acho que eram uns 13 anos que eu tinha. Era 1987. Então, assim, eu não ganhava era em valor financeiro, eu ganhava em peças de moda praia, né? De biquíni, de maiô, de pijamas, lingeries. E com isso, eu fazia as fotos para essas lojas. Mas eu não recebia em valor financeiro, eu recebia no valor era das peças da loja.
né? Com 13 anos de idade. Mas eu não posso colocar isso no meu currículo, não posso colocar isso, como é que eu digo assim, como uma experiência comprobatória de trabalho na minha CTPF, na minha carteira de trabalho. Né? Então, assim, eu preciso contextualizar isso, gente, porque, por exemplo, ontem eu passei por um, por um aperreio grande, né? Porque além de ter pesquisado tudo de como chegar e de como voltar para casa no Cuca PC, lá no PC, no bairro PC, pelo mapa, né? Pelo mapa eu vi que era perto da Universidade Federal do Ceará, o bairro ali, né? O bairro PC, no mapa. E também ali pro lado do Norte Shopping, Bezerra de Menezes, o terminal do Antônio Bezerra, só que na realidade é um perto muito longe, né? Quem vê ali quando você vê o trajeto da Perimetral, né? Que é aquela rua que corta Fortaleza todinha. Então a gente pensa que a Perimetral ela dá pra praia, né? A pessoa vai morar lá no começo da Perimetral, só vai morar na rua da praia, só que não sabe que eu vou dizer que nem o pessoal do interior, é uma lonjura. É uma lonjura, é uma distância muito grande. Então eu fui pesquisar pelo mapa. Só que na realidade, quando a gente vai para as ruas, o mapa não é bem assim, né? Não é bem assim. Então a gente tem que ter muita cautela em relação quando vai pesquisar essas coisas. Quando você tem a internet na mão, ainda é um problema. Tipo, ontem teve uma mulher que foi baleada, não sei se foi no Rio de Janeiro, porque aqui não tá diferente do Rio de Janeiro, não, tá? Os riscos que nós estamos aqui mercê, nas ruas de Fortaleza, nos bairros de Fortaleza, não perde, não tem nada de diferente do Rio de Janeiro, não. É o mesmo daquelas favelas do Rio de Janeiro que você atravessa uma rua, não sabe se pode, enfim, as balas perdidas, aquelas coisas, né? É assim, gente, eu tô falando o que que eu senti na pele ontem, né? Eu vi um trajeto perigosíssimo, perigosíssimo, não pela estrutura local, não pela iluminação, pelo asfalto, pelo trânsito, não. Eu vi pessoas estratégicas, né, em pontos estratégicos, com o intuito da gente se perder. Com o intuito de fazer a gente se perder. Dentro do ônibus eu perguntei para uma senhora onde era o Cuca Piscis, não, eu vou descer lá. Quando eu tinha me dito que era depois do cometa para descer, né? Aí eu fui e vi que ela ainda continuava lá, ela e mais um, não sei se ela estava acompanhada com o senhor que estava lá perto. Não, eu vou descer lá. Se eu fosse esperar para ela descer lá, eu tinha ido para lá em Quixadá, lá em Baturité, ou enfim, lá em Taitinga, Apacatuba, enfim, né? Se eu fosse esperar ela descer lá, não, eu vou descer lá. Só que aí, como eu já tinha me dito que depois depois do supermercado Cometa é para descer, porque aí parece que era perto, só que eu não sabia que era em frente. Aí eu desci depois do supermercado Cometa, eu desci uma parada depois, desci perto de um terreno baldio, perigosíssimo, que tá ali o muro quebrado. Mas enfim, ali é uma área que é de estudantes, que é um equipamento público, né, municipal, e que passam muitas pessoas. Então, assim, o horário era o quê? Já era 7:30 da noite. Não tinha ninguém. Então, a pessoa que eu fui pedir informação, eu fiquei apavorada com a maneira que a pessoa, sabe, botou assim a mão como se... Eu fiquei assim, enfim. Dentro do grande circular, entrou aqueles vendedores ambulantes e eu comprei um house de cereja por R$ 2,50. Ele entregou, aí passou, não sei se era os pacotes,
quando ele foi entregar, ele passou os pacotes aqui, né? Quando eu desci do ônibus, eu passei o álcool, porque quando eu desço do ônibus, eu continuo com os mesmos cuidados de higiene do tempo da pandemia. Eu uso álcool antes e depois de entrar nos ônibus, eu uso a máscara ainda, enfim. Gente, quando eu passei o álcool, começou a arder a minha mão. Começou a arder a minha mão, assim, né? Aqui. Começou a arder minha mão. E eu não sei se foram os pacotes que me feriram. Ele passou o pacote, assim, das coisas que era amendoim, jujuba, pipoca, dentro daqueles vendedores ambulantes, dentro do Grande Circular. Eu saí do Papicu. Ali na altura da Praia de Iracema. Na altura da Praia de Iracema. Ele subiu, fez essas vendas e eu comprei um house de cereja por R$ 2,50 dentro desse ônibus. Só que na hora que ele foi entregar, ele passou os pacotes assim e eu não senti, assim, não senti nada na hora. Eu só senti depois que eu passei o álcool na mão e começou a arder, né? Começou a arder, eu comecei a passar a mão, né, para saber se tinha cortado. E tem, mas foi os pacotes. Os pacotes de amendoim, jujuba. Só que pessoas mal intencionadas podem usar uma navalha. Não foi uma navalha, tá? Não foi uma navalha. Foi os pacotes dos amendoins. Eu quero dizer para vocês o tipo de risco que nós estamos mercê dentro do transporte público, que quase todos os dias nós vemos que tem assalto dentro dos ônibus, assalto nas paradas, enfim, né? Assim como pegar um Uber também, você não tá seguro. Ah, eu vou de Uber porque é mais seguro. Não é mais seguro, não. O risco, às vezes, é pior. Então, assim, gente, não tô aqui eu estou dizendo o seguinte, que é uma realidade, isso não é um problema da prefeitura, isso não é só um problema municipal, isso é um problema estadual, isso é um problema federal. Porque assim como Fortaleza, o país inteiro enfrenta isso, né? E, gente, eu vou votar no Sarto, 12, né? Eu vou votar no Sarto, 12, muito embora no dia da prefeitura, no dia da eleição da prefeitura, minhas irmãs estavam, elas são petistas, né? São petistas, e eu acho que quando você tem excesso em qualquer coisa, nenhum excesso é saudável. Nenhum excesso é saudável, né? Então, assim, meu voto não é secreto, eu vou votar no Sarto novamente, sabe por quê? Porque se você prestar atenção, ele pode não ter feito muita propaganda, mas se a gente sai em Fortaleza hoje, você vê as paradas, tem aquelas paradas inteligentes, né? Que tem lá todo o investimento de várias coisas. Então, assim, eu dependo do transporte público. Eu fui vacinada, eu e meus filhos fomos vacinados nessa época da pandemia. Então, gente, eu quase morri aqui por conta de problemas de política também, né? Porque não é só questão de herança, não é só questão de herança, é questão política também, né? Então, gente, é isso.